Bom dia pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro, professor de Educação Física. Estamos na semana 26 e vamos à continuação da semana 25, né? Onde a gente estava falando sobre os Jogos Olímpicos. Então, a gente viu que existe dois tipos de jogos, os Jogos da Era Antiga e os Jogos da Era Moderna, né? Dando seguimento aos Jogos da Era Moderna, já que a gente já viu os Jogos da Era Antiga, na aula passada continuamos apresentando para vocês alguns fatos sobre o que é esses Jogos da Era Moderna e os fatos que ocorreram em algumas Olimpíadas. Até os Jogos de Londres de 2012, né, foi considerado aí esses Jogos total da Era Moderna. Além disso, abordaremos também símbolos olímpicos e o seu significado para a realização deste jogo. Na aula anterior, pôde ser observado que com o passar das edições dos Jogos, os Jogos vieram sofrendo algumas mudanças quanto ao seu objetivo inicial, afastando dos propósitos tanto da religião para os propósitos da competitividade e da superação sobre os seus adversários. Quando a gente viu que os Jogos Olímpicos eles surgem, né, com todo um contexto religioso em cima, através dos deuses que eram cultuados ali na Grécia, em Atenas, ele começa a mudar essa percepção, fazendo a competitividade e a superação sobressair em cima. Os Jogos Olímpicos de Londres, na Inglaterra, em 1948, ele foi realizado 12 anos após a última edição devido à Segunda Guerra Mundial. Nessa Olimpíada, o basquete brasileiro conquistava sua primeira medalha de bronze. E nos Jogos Olímpicos, na Finlândia, em 1952, o brasileiro Ademar Ferreira da Silva consagrou-se campeão do salto triplo. É o famoso João do Pulo, né? Ele é bem famoso aqui, um atleta brasileiro bem famoso porque deixou vários recordes por onde passou. E o salto triplo, ele quebrou o recorde mundial 2 vezes na mesma prova, ou seja, ele mesmo quebrou o próprio recorde dele 4 anos após. E ainda inventou a tão conhecida volta olímpica, sabe? Quando o atleta ganha, que ele sai correndo ali no estádio, é chamado de volta olímpica. Quem inventou foi esse brasileiro aqui, ó. Vou puxar a foto para vocês darem uma olhada nele. Esse cara chamado João do Pulo. Nos Jogos da Austrália, em 1956, Ademar, o famoso João do Pulo, ganhou seu bicampeonato no salto triplo. E aí, devido a algumas questões políticas, tanto da Austrália quanto do Brasil na época, muitos países boicotaram essa edição dos Jogos, não enviando nenhum atleta. Já na Olimpíada de Roma, em 1960, a União Soviética ganhou 15 das 16 medalhas de ouro na ginástica artística. Olha que doido, gente. De 16 medalhas, 15 a União Soviética conseguiu levar naquele ano de 1960. A maratona ela foi vencida por um pastor de ovelhas etíope que ocorreu os 42 quilômetros descalço. Já em Tóquio, no Japão, em 1964, porque Tóquio, Japão, ele cedia 2 Olimpíadas, né, a de 64 e agora as Olimpíadas de 2021, foi a primeira Olimpíada realizada no continente asiático. E assim, a Olimpíada a cada 4 anos ela muda de lugar. A gente escolhe outro país para que está podendo sediar. O vôlei brasileiro na Olimpíada de 64 no Japão, ele fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos, assim também como o judô, fez a sua estreia. E nesse último, o Japão levou 3 medalhas de ouro, que foi no judô, que é o carro-chefe deles, né? Toda a cultura, todo o esporte do Japão se surge ali. Na cidade do México, em 1968, foi a edição onde ocorreu o famoso protesto dos Panteras Negras. E foi onde a gente conseguiu trabalhar e falar sobre essa questão da descriminalização racial dos Estados Unidos. Percebe como a Olimpíada ela é tão importante para se tratar de temas muito mais importantes? Porque já que a gente tem a visibilidade de todo mundo durante uma Olimpíada, é nesse momento que os atletas buscam para chamar a atenção coletiva, já que está todos os países voltados para um só lugar. A altitude de 2.300 metros da sede prejudicou algumas modalidades devido ao ar rarefeito. Conquista é uma cidade que tem 1.800 metros de altitude acima do nível do mar. Percebe que algumas pessoas, quando vêm para aqui, já sentem alguma dificuldade na questão da respiração. Imagine 2.300 metros acima. Pessoas que não estão acostumadas, lógico, ia sentir dificuldade na respiração, e foi aí que prejudicou muito dos atletas. Mas falando ainda dos Jogos da Era Moderna, lá na Alemanha, em 1972, foi o primeiro país a sediar e a inserir um mascote. E o que seria esse mascote? O mascote ele é um representante do país sede,
né? Um símbolo que representa aquele país, normalmente um animal. E Aldi foi o nome desse mascote. Aldi era um cachorrinho muito conhecido na região de Munique e foi o escolhido. A Alemanha, tá vendo? Parece um cachorrinho, um Basset, esses cachorros Basset. Olha aqui na imagem aqui em cima, o mascote da primeira Olimpíada, que foi a Olimpíada de 72. Essa Olimpíada ela foi marcada pela tragédia de atentado terrorista que aconteceu à delegação de Israel, onde 18 pessoas de Israel perderam a vida. Tá vendo como as Olimpíadas elas sempre trazem algum tema bastante importante para estar sendo debatido, né? Nessa de Tóquio 2021 a gente pode ver Simone Biles, uma das melhores atletas do mundo, a abandonar as Olimpíadas para se tratar da sua saúde mental. Já no Canadá, de 1976, teve uma romena de 14 anos de idade como a grande estrela da ginástica artística. E foi a primeira vez na história das Olimpíadas e a única vez que essa ginástica ganhou a primeira nota 10. Por que isso vai ser raro? Porque jamais um atleta ele vai tirar um 10 porque ele tem que beirar a perfeição. E a perfeição ela não existe dentro desse contexto da ginástica. Mas essa atleta que ficou para a história, essa romena de 14 anos, ela tirou o primeiro 10 alcançado nessa modalidade, jamais conseguido na história de uma Olimpíada. Essa modalidade foi marcada por um prejuízo financeiro enorme para o Canadá. E já lá na Rússia, em 1980, lembrando que as Olimpíadas ela acontecem de 4 em 4 anos, ocorreram os jogos mais vazios desde 1956, devido à política. E olha aí, a política e a religião destruindo o mundo mais uma vez. Quase 70 países, dentre eles os Estados Unidos, decidiram não participar dessa edição dos Jogos, né? Já que devido a políticas da União Soviética, muita coisa mudou naquele ano. Só em 1984, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi a única cidade candidata a sediar os Jogos. Então, se só eles candidataram, obviamente só eles sediam os Jogos. Nessa Olimpíada, ocorreu a primeira edição da maratona feminina nos Jogos Olímpicos, marcada por uma das imagens mais marcantes da história desses Jogos. Tá vendo essa suíça Gabriela? Olha ela ali em cima, ó, gente. Ela cruzou a linha de chegada na 37ª posição, muito desgastada. Depois de percorrer 42 quilômetros, ela vinha sendo ovacionada pelo público, porque ela começou a sentir cãibra em todo o corpo dela. O corpo dela já começou a dar falência de alguns órgãos, mas mesmo assim, por se tratar de um atleta, de uma prova, ainda chegando em 32º lugar, ela chegou até a linha de chegada. Foi onde ganhou uma medalha de honra, né, por ter vencido essa prova com muita força e muita garra, deixando aí a marca dela no esporte. Então a gente vê que nem sempre quem tá ali no pódio é que deixa a sua marca na história do esporte. Na Coreia do Sul, em 1988, o Brasil ganhava sua primeira medalha de ouro com o judô. E foi esse cara aí, gente, ó, o Aurélio Miguel, é esse segundo da imagem que vocês estão vendo. Nestes Jogos, ocorreu o segundo caso de doping nos Jogos Olímpicos com os canadenses Ben Johnson, segundo pego no maior escândalo de doping da história olímpica dos 100 metros rasos. E depois a gente vai entrar nessa questão do que é o doping dentro do esporte, de como os atletas usam de artifícios para poder evoluir e sair na frente de alguns outros atletas. Lembrando que o doping, seja ele tanto com drogas ergogênicas, como com qualquer outro tipo de sabotagem perante o jogo, porque o atleta ele tem que ter igualdade para competir com o outro. Teve sua medalha e recorde cassado, não levando a medalha daquele ano, sendo banido do esporte. E a questão de ser banido do esporte é aonde ele for no mundo, ele jamais vai poder praticar modalidade nenhuma esportiva. Já em Barcelona, no ano de 1992, aí é o ano que o professor nasce, teve a estreia dos astros da NBA do basquete. Todo mundo sabe o que é a NBA, né? A famosa NBA, a Liga Nacional de Basquete Americana. O time dos sonhos, liderado por Michael Jordan naquela época, que é o famoso do basquete dos Estados Unidos, tornou-se então o mais famoso de todos os tempos. E é tanto que através desse time de Michael Jordan surgem outros filmes, né? Quem puder assistir, tem vários filmes de basquete contando a história dele, porque o cara ficou para a história, o cara é bom mesmo, não adianta a gente questionar.
Nessa mesma Olimpíada, começava então a ascensão do vôlei brasileiro. E foi aqui, no ano de 92, que Brasil, começa a ser potência de vôlei. E por quê? Porque o vôlei masculino brasileiro conquistando seu primeiro dos 5 títulos olímpicos. E a nossa história, ela começa a caminhar legal. O Brasil, ele começa a ter um destaque dentro dos Jogos Olímpicos a partir do ano de 1992. Vocês puderam acompanhar, alguns atletas já tinham conquistado essa marca para o Brasil, porém, assim, ganhar esse destaque de visibilidade, de esporte e de potência para estar competindo de igual para igual com os países europeus foi a partir do ano de 1992. E chegando ali em Atlanta, nos Estados Unidos, no ano de 1996, ocorre uma das aberturas mais cinematográficas da história. Ou seja, aquela abertura de parar, de destacar tudo, né? Até então era feita em uma Olímpia, tendo o vôlei de praia sendo decidido por uma final brasileira. Então aqui em 96 o vôlei ganhou destaque, tanto o vôlei de quadra do Brasil como o vôlei de praia também. E só em Sydney, na Austrália, ocorreu uma cena tão memorável. Um nadador da Guiné, né, que é um dos países equatorial, que tinha aprendido a nadar apenas há 6 meses. Nunca tinha entrado em uma piscina olímpica, quase se afogou. Contudo, ele conseguiu completar a prova dos 100 metros livres, sendo ovacionado pelo público. E olha que mais um caso de que não precisa ganhar medalha na Olimpíada para se destacar. Em 2004, gente, depois de mais de um século, os Jogos Olímpicos voltaram a ser realizados onde tudo começou. E aí os Jogos voltam lá para Atenas, na Grécia. E olha que doido, depois de mais de 100 anos, a Grécia cedia mais uns Jogos Olímpicos. E saber que toda a história, né, dos Jogos, tanto da era moderna como da era antiga, começa aqui na Grécia. Esses Jogos foi bem emocionante, principalmente para todos os atletas, já que o único objetivo real, ele acontece ali. O vôlei brasileiro, ele conquistou seu bicampeonato nessa Olimpíada, marcado também por um fato bem inusitado, onde o nosso corredor, esse cara aqui, que foi o que acendeu a tocha olímpica aqui no Brasil, e esse cara é fera, é Vanderlei Correia de Oliveira, ele liderava a prova na maratona, ele já estava próximo a ganhar a maratona, próximo da linha de chegada, quando sofreu uma interferência externa. Um ex-padre irlandês entrou na pista de corrida, furou a segurança, o agarrou, acabando com todo o seu sonho de ganhar o primeiro ouro da história. Mas mesmo assim, com a ajuda de um grego, Vanderlei levantou-se, voltando ao percurso da prova, e conquistou aí a medalha de bronze. Logo em seguida, alguns anos depois, o Comitê Olímpico, ele acha e deve de dar uma medalha de honra a Vanderlei, porque ele não ganhou devido à não condição física, devido a fatores externos. Então hoje ele tem um bronze de Sydney, mais um ouro de honra, onde o Comitê Olímpico ele viu esse atleta aí como um dos melhores atletas da história do Brasil. Gente, o cara é bom, o cara tem uma história linda. A gente vai poder assistir alguns documentários desses atletas que marcaram, sim, literalmente a vida do esporte. Por conta de sua persistência e superação, esse atleta ganhou uma das maiores honrarias do esporte olímpico, que é essa medalha aqui, Pierre de Coubertin, que essa medalha ela é a medalha de honra. E aí chega na maior e na melhor Olimpíadas que foi sediada até agora. E essa daqui eu tenho uma memória muito fresca, eu lembro bastante, que foi os Jogos de Pequim na China em 2008. Esse jogo foi considerado o mais caro da história. Até então, o investimento foi de 42 bilhões de reais para que as Olimpíadas pudessem acontecer dentro da China. Lembrando, gente, a China ela é o maior país com maior desenvolvimento, tanto para o esporte, é China e os Estados Unidos, né? Onde a gente vê eles sempre dois ali, na briga de medalha lá em cima para ver quem consegue levar a melhor. Nesse jogo, foi o primeiro Jogos da história onde o brasileiro César Cielo conquistou o primeiro ouro da natação para o Brasil nas provas de 100 metros rasos. Ganhando desse famosão aí, que é o Michael Phelps, que catou as medalhas das Olimpíadas, tudo enquanto ele participou. Os Jogos de Pequim, ele trouxe 5 mascotes para representar características culturais relacionadas aos países sede. Já em Londres de 2012, foi o ponto alto de 2 lendas do esporte olímpico. E aí surge a galera aí que vocês já conhecem, o famoso jamaicano Usain Bolt, que a gente chama ele do raio, né, por ser o homem mais rápido da história no mundo. O cara correu aí em 100 metros, 9 segundos e 11, né? Então você imagina você correr 100 metros dentro de 9 segundos e 11. Nestes mesmos jogos, os americanos Michael Phelps tornou-se o maior medalhista histórico da história da Olimpíada. Só para vocês terem uma ideia,
O cara já conquistou 28 medalhas olímpicas. Nessas Olimpíadas de Londres, ele carregou 8 das 28 medalhas. Então, desde que os Jogos Olímpicos voltaram a ser praticados na era moderna, alguns símbolos eles foram criados para fazer essa representatividade do esporte. Estes símbolos, eles representam os ideais propostos pelos Jogos Olímpicos. Além da unidade entre os países que participam da competição, eles também remetem à universalidade do esporte e à paz. Este símbolo se divide assim, ó. Os anéis olímpicos, né, que é aquela famosa bandeira que a gente está vendo aqui no nosso canto direito do nosso vídeo. A tocha olímpica, onde o atleta ele desfila com essa tocha, onde é o fogo presenteado pelos deuses, que ao ler a história do capítulo 25 a gente vê que foi os deuses que mandou o fogo como um presente, né, para os atletas. Tem o lema da Olimpíada, né, o porquê a Olimpíada está acontecendo naquele ano. Tem as medalhas e os famosos mascotes. Então aí são 5 símbolos que a gente se divide para poder surgir uma nova Olimpíada. A tocha, como eu falei para vocês, ela representa a ligação entre os Jogos da Grécia Antiga com da Era Moderna, sendo considerado o símbolo mais antigo da Olimpíada. E é lá em 1928, onde os Jogos Olímpicos de Amsterdã foram a primeira edição do evento na Era Moderna a ter uma pira olímpica acesa em um dos estádios. Já o revezamento da tocha, ele foi implantado pela primeira vez nos Jogos de Londres, lá em 1948. E durante o revezamento foi feito antes dos Jogos em Olímpia. Os mensageiros eles saíam com as tochas pelas cidades, anunciando a data das competições. Além disso, a tocha olímpica simboliza a paz, a união e a amizade entre todos os diferentes povos que participam do evento. Contudo, cada sede da Olimpíada desenvolve um design próprio da sua tocha. Vocês viram que a nossa pira olímpica aqui do Brasil simbolizava um sol que não parava de rodar. E cada país esse ano ele vem fazendo de técnicas para que essa tocha ela fique o tempo todo dos jogos acesa, ela não apaga de jeito nenhum, porém de uma forma menos biodegradável, já que antes era usava bastante combustível e óleo para a queima desse fogo. Agora eles estão pensando numa forma mais biodegradável para que esse fogo continue queimando e não agrida tanto o meio ambiente. Depois da tocha acesa passar por algumas cidades, né? O objetivo do atleta era avisar que as Olimpíadas iam começar, já que naquele tempo não tinha toda a massificação de uma mídia em cima da gente, para que o mundo conhecesse os esportes. Então ele era conhecido sim por cada pessoa que representava a sua cidade, passando com a tocha anunciando que os Jogos Olímpicos iriam começar. O trajeto, ele termina sempre no estádio onde celebra a abertura dos Jogos e sendo acesa por um atleta que representa o país sede daquelas Olimpíadas. Já esses anéis olímpicos aí, a gente surgiu quem foi o cara que criou essa bandeira, inclusive foi tema da nossa atividade da semana passada, se vocês puderem pesquisar, o cara foi legal, ele fez muito pelas Olimpíadas. Esses anéis olímpicos, ele compõe a bandeira já ressaltado na aula anterior, entrelaçando-se para dar voz a valores como universalismo e humanismo. As cores diferentes apresentadas nos aros representam o respeito e a diversidade de todas as nações, tendo seu fundo branco para representar a paz entre todos os continentes, já que através da Olimpíada o que está acontecendo no mundo é o único evento que consegue paralisar qualquer situação que o mundo se encontra, seja ela guerra, seja ela fome. Teve a Olimpíada, tudo é obrigado a parar para viver esse momento do esporte. Quando foi criado esse símbolo, ele tinha o objetivo de opor ao nacionalismo exagerado que levava a tensão entre países no início do século XX. É onde a gente estuda a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Onde a invasão da Alemanha com Hitler ali, que fez as Olimpíadas parar. Então, os anéis eles surgem para que consiga ter essa paz e entender que todos os continentes estão entrelaçados em um único só. Já o lema da Olimpíada Sitius, Altius, Fortes, é a expressão latina, né, onde a gente deriva tudo do latim, já que ali na Grécia, naquele tempo, era a língua universal daqueles países. Define o espírito olímpico, que significa o mais rápido, o mais alto, o mais forte. E é isso que a Olimpíada busca. O atleta ele tem que buscar essa perfeição mesmo, em ser o melhor do mundo, se destacando por suas virtudes. A essência da frase está na superação de limites, proposta a atletas que competem nos Jogos. A frase foi atribuída por um padre que ensinava esporte nos arredores de Paris e era amigo do Barão de Coubertin. E olha aí, ó, foi o Barão
que fez a bandeira dos Jogos Olímpicos. Com esse lema, Coubertin desejava dar aos Jogos a tarefa de exigir o melhor de cada competidor, levando as excelências na partida. Lógico que a gente sabe que a perfeição ela não existe, porém um atleta ele sempre tem que buscar melhor evoluir a sua performance. O lema foi instituído em 1894 por ocasião da criação do Comitê Internacional Olímpico. Serve como o ideal olímpico e resume a postura de um atleta precisa ter para alcançar todo o sucesso. Os primeiros campeões olímpicos eles recebiam um prêmio e uma coroa feita com folhas de louro e oliveira. Os vencedores também recebiam alimentação gratuita por toda a vida, garantiu seu lugar em teatros e o título de herói de sua cidade. Acho que por isso que todo mundo queria ser atleta naquela época, né? Quando os Jogos voltaram a ser realizados no ano de 1896, e aí é os Jogos da Era Moderna, né? Os vencedores foram representados com medalhas de ouro e um ramo de oliveira. E essa tradição ela é perpetua até hoje, ela significa muito. Lembrando que eu já falei para vocês que as medalhas elas não são de ouro, nem de prata, nem de bronze maciço. São banhadas, né? São a maioria das medalhas em latão, e hoje esse prêmio ele vem através da simbologia do financeiro para o atleta. A partir de 1904 foi instituída a premiação para o segundo e o terceiro colocado dentro da Olimpíada, que recebia medalhas de prata e bronze. Respectivamente, essa modalidade de pontuação acabou espalhando por outras competições esportivas e até hoje a gente usa a premiação tanto do primeiro, do segundo e do terceiro lugar do esporte. Atualmente, a cunhagem das medalhas nos Jogos Olímpicos é de responsabilidade do país anfitrião. Só voltando aqui, tá quase lá. Em 1972, os países que receberam os Jogos Olímpicos cedem a tradição de adotar um mascote. E o que seria esse mascote? Um símbolo que representasse aquela Olimpíada. Um personagem que inspire sentimento olímpico e que incentive a prática esportiva. Prática essa entre crianças, jovens, criando esse vínculo afetivo com o público, né? Trazendo mais essa questão humanitária para perto dos Jogos. Esse símbolo ele denomina de mascote e tem ainda o objetivo de divulgar as particularidades regionais, levando em consideração as características da cultura, da fauna e do local onde os jogos estão sendo inseridos. Aqui no Brasil, quando a gente sediou as Olimpíadas, teve o Tom, né, que foi o nosso mascote de Olimpíada. Dessa forma, os mascotes são representações dos Jogos Olímpicos que mudam a cada edição. Cada país sede é livre para criar um ou mais de um mascote que possa estar ali representando na realização do evento. Vamos ver aqui alguns mascotes de todas as Olimpíadas. Olha aí, cada país ele vai sediar o seu mascote. Olha aqui o nosso, ó. Olha o Tom Jobim aqui. Esse aqui é o nosso mascote do Brasil. Ele é tão bonitinho, tem muita gente legal e tem muito mascote legal também. Agora, é hora da gente refletir em casa e está na hora da atividade. Você vai pegar o caderno, depois a explicação da aula, copiar essa penúltima parte aqui do nosso slide, toda no caderno, faça o cabeçalho, nome completo, turma e série, tá? E copie tudo, tudo. Mas vocês só vão responder a partir dessas terceira estrelinha daqui, ó. A terceira, a quarta e a quinta estrelinha. Agora que conhecemos um pouco sobre as edições dos Jogos Olímpicos, poderemos fazer algumas reflexões e conclusões no caderno. As respostas atribuídas aqui podem ser complementadas da leitura de outros materiais. Vocês podem pesquisar em uma outra fonte aí que vocês vão estar falando sobre o esporte e sobre as Olimpíadas. A primeira pergunta é qual o fato apresentado anteriormente nas edições dos Jogos Olímpicos mais te chamou a atenção? Justifique. No mínimo aí 3 linhas. Não vem que perguntinha de uma linha não, que eu vou mandar a atividade e voltar. Apresentando os mascotes de todas as Olimpíadas, você saberia relacioná-los com os respectivos países ou sede? Quero ver aí também. 2 linhas, tá? E escolha 3 de todos os mascotes que eu apresentei para vocês aqui em cima e descreva as características particulares que eles representavam sobre seus países. Você vai escolher 3 mascotes e explicar o porquê aquele símbolo, aqueles mascotes se tornaram um símbolo oficial daquele país. Turma,
A nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês assistam o vídeo aí no meu canal do YouTube. Não deixa de fazer. E após assistir a videoaula, sinaliza no nosso grupo. E vocês têm aí até sábado, meio-dia, para estar entregando a atividade. Lembrando que a gente teve o feriado essa semana. O prazo de entrega ele é mais curto, mas dá tempo de fazer. Eu acredito em vocês. Um abraço. Até a próxima aula.